Olá! Então, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, falar um pouco da nossa criança interior, a nossa criança que ficou perdida lá quando era criança, desde a concepção, da gestação, do nascimento, primeira infância, segunda infância, adolescência. E nós adultos vivemos, todos nós temos uma criança interna, que de vez em quando, quase sempre, atua na nossa vida. Quando a gente tem medo, imagina, por exemplo, quando a gente tem medo, quando a gente tem dor, tem raiva, aversão, quando tem abandono, esses sentimentos todos são sentimentos que foi a nossa criança que sentiu lá. E a gente projeta isso na vida adulta, nos relacionamentos. Quando a gente tem qualquer divergência, qualquer situação de constrangimento com uma pessoa, pode ser a nossa criança está ali atuando e a gente nem percebe. Então é importante da gente perceber quando a nossa criança começa a atuar. Quando a nossa criança começa a atuar, é o momento da gente olhar para ela e acolher e dar amor, porque a criança só quer amor, a criança só quer amor. É on-off, a criança você ama ou não me ama, a criança só quer receber amor. E quando às vezes, mesmo que a gente dê amor, ela não se sente amada como gostaria. E aí quando isso acontece, ela fica rejeitada, ela fica abandonada e ela fica gritando, querendo amor. Então, quando a situação adulta acontece, a gente pode olhar para a situação e falar assim: opa, eu estou aqui, eu, Débora, adulta, olho para a minha criança, acolho a minha criança e dou colo, dou carinho, dou amor para a minha criança. Aí eu acalmo. Porque a hora que eu estou irritado, com raiva, ou estou ali achando que a culpa é do outro, que o outro fez isso comigo, mas na verdade é a minha criança que está ali gritando, querendo amor, querendo ser vista, querendo ser aceita, querendo ser amada. E a gente não percebe isso. Então, quando acontece, dois adultos estão brigando, ou discutindo, ou em conflito, é uma criança brigando com a outra. E eles não percebem isso. Quando percebe isso, é olhar para essa situação. Por que eu estou agindo assim? Porque é a minha criança que está ali agindo. E o que eu tenho que fazer? Agir como adulto. O adulto pega, chega, olha e fala: olha, eu estou aqui sendo abandonada, sendo rejeitada. E vejo a minha criança e converso com ela: Débora, criança, eu te acolho aqui, eu te dou colo, eu te dou carinho. Você está protegida, você é amada. E acalma a minha criança. Quando a gente consegue fazer isso, a gente fica numa situação calma, de conforto. Porque a gente percebe a situação, mas percebe que a criança agiu e que não era o adulto. E aí o adulto acalma a criança. O adulto tem a capacidade de acolher a criança. Todos nós temos capacidade de acolher a nossa criança, em qualquer situação que seja. A gente precisa, isso é um exercício que precisa ser feito diariamente, constantemente. No início é difícil a gente perceber, é difícil a gente fazer, mas é importante a gente começar a fazer esse exercício. Então imagina, uma vez eu fui num lugar, vou dar um exemplo, eu queria comer um determinado pão que tinha. E tinha pouco e não havia mais pão. E eu falei assim, eu não estava com medo de pedir a pessoa mais pão, pois eu tinha pagado e por que eu não ia pedir mais? Aquilo era um café da manhã que tinha ali exposto. E o que aconteceu? Eu vi que era minha criança, estava com medo de pedir, medo de falar, porque eu tinha dificuldade em expressar. Então eu estou me superando a cada dia. E falei com a pessoa que eu queria mais. Depois eu vi que no fundo não era o adulto que estava com medo de pedir um pão. Porque é tão simples, eu falar: fulano, eu quero mais pão. Tem pão? Tem, não tem. Entendeu? É simples, mas aí a criança tem tanto medo que ela não tem coragem de falar. E deixa aquilo e fica com aquilo. E aí quando eu consegui falar e perceber isso, eu vi que era a minha criança que estava atuando ali. Então o que você fala? Olha, calma, eu consigo falar, eu consigo agir. Eu consigo receber o que tem ali. E poderia falar: tem mais pão? Ou poderia falar: não tem mais pão. Mas o que importante era eu falar. Perguntar se tem ou não. E vencer esse medo. Assim eu supero. Aí é uma ação que você faz diante de uma percepção de uma situação. E você supera isso.
É um pouco isso. Então olhar para cada momento e perceber que ali sua criança está atuando. Nesse momento você Débora, que é no caso eu Débora adulto, converso com a Débora criança e falo: eu estou aqui para te acolher, não precisa ter medo de falar, abre a boca e pergunta. Se tiver bem, se não tiver não tem problema, mas é o adulto que está ali, o adulto pega e age. E a criança fica ali morrendo de medo, com medo, chorando, com medo de não ser aceita, com medo de não ser amada. É só isso que a gente precisa. Então, assim, eu queria deixar aqui um pouquinho essa importância de perceber aonde que a nossa criança atua. O Zé está aqui, a minha criança. E a Isis está ali. E a Isis está ali. E a Isis está ali. Dá pra ver a Isis? Dá. Dá. E é isso. Então a minha criança atua. A minha criança atua. E eu percebo, é importante isso, mas isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, vai fazendo aos poucos, no início é difícil a gente perceber, depois a gente vai ficando craque, como diz, fera naquilo. Tudo é com a prática e experiência, por isso que é importante, do outro vídeo que eu falei, a questão de partir para a ação, porque a gente tem que fazer de acordo com o que acontece. E à medida que a gente vai fazendo, vai ficando melhor. E é isso que eu queria deixar esse recado hoje. Espero que tenham gostado, dê um like se tiver gostado do vídeo, partilham se tiver alguém que vocês sintam que isso é importante, tá bem? Então, até o próximo vídeo, até já!